de Oliveira. O assunto aqui hoje é ufologia avançada e exobiologia. Acho que é isso, né, Paulo? Tudo bem? Exobiologia. Isso. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui no canal do Eduardo mais uma vez, Segredos do Mundo. Sim. O Eduardo é nosso parceiro, inclusive na nossa escola de mistérios, né? Na BETS. Estamos aí no projeto, E existe uma parceria entre nós, muito linda, muito interessante aí, para troca de conhecimentos e troca de informações, divulgando o conhecimento aí. Então, boa noite a todos, é um prazer estar aí no seu programa para falar de um assunto maravilhoso, que é o próximo nível para o qual vai se lançar a ufologia. Já está se lançando, né? Verdade. Nós usamos o termo ufologia avançada para as pessoas entenderem, mas esse nome, ufologia, existe uma tendência até que ele chegue a ficar ultrapassado. Já está ficando. Porque conforme veremos daqui a pouco o significado da palavra ufologia, do que ela trata, né? A gente vai ver que nós já estamos entrando numa outra etapa em que os objetos já foram identificados. Não são mais objetos voadores não identificados. O nome já até mudou. Eu achei interessante, o Edson Boaventura falou uma coisa, né, Paulo? Que na década de 70, era mais os OVNIs que pegavam as pessoas quando estavam no carro, eram abduzidas, né? Ele falou que hoje em dia mudou, né? Os OVNIs estão aparecendo no quarto, né? Falou isso, né? Aquela energia acaba sugando a pessoa. Ele falou que mudou. Na verdade, eles utilizam vortex, né? Eles sabem como abrir portais dimensionais, principalmente os Diagara Collective, que é a civilização conhecida na Terra como Grace. Sim. Eles conseguem entrar pela parede do quarto, colocar a pessoa numa outra realidade, levar a bordo da nave e colocar de volta na cama dela no quarto, sem que ela se lembre. Esses são fenômenos que foram já estudados e documentados fartamente pelos pesquisadores da área. É por isso que nós estamos entrando no limiar de uma nova era também nesses assuntos, né? Nós estamos chamando já de exologia, ou exobiologia. Porque, na verdade, nós vamos estudar já naquela época de filmar, documentar naves e analisar se as filmagens eram verdadeiras, correr atrás do depoimento de pessoas, já está ficando um pouquinho para trás, porque já existem bancos de dados, testemunhas e tantos casos de ocorrências ao longo da história da humanidade, que é o caso Varginha, é o caso Roosevelt, é o caso tal. São tantos casos e tantos depoimentos de abduções, né, que a humanidade, já existe uma farta documentação, tanto que o Pentágono emitiu um relatório no começo desse ano de 150 páginas, reconhecendo a questão alienígena, vídeos de objetos voadores identificados, né, que já foram reconhecidos como autênticos. Sim. Pronunciamentos do ministro do Canadá, ministro da Defesa, de um outro político de Israel, se não me engano, me fugiu agora o nome dele. Enfim, várias personalidades importantes têm vindo ao mundo, têm vindo à mídia dar depoimentos a respeito. O próprio Barack Obama recentemente fez uma piadinha a respeito, mas insinuando que existem arquivos que o governo americano já tem certeza que os extraterrestres, eles existem e estão entre nós, né? E hoje não é só o governo americano que fala, a própria China já está fazendo incursões na Lua, a própria União Soviética, o presidente Vladimir Putin já fez depoimentos também. Então, na verdade, quem está antenado para o assunto já pode reunir uma farta documentação. Então, é o que nós vamos falar hoje. O próximo passo da ufologia. Se você puder, já vamos compartilhar os slides. Eu acho que vou tentar compartilhar do meu computador. Se não der, daí você compartilha aí, que você já tem uma cópia aí. Posso compartilhar? Eu acho que dá. Dá sim. Vamos embora. Vamos lá, compartilhar. Tela. Isso. Deixa eu só abrir aqui, peraí. Deixa eu apertar aqui o F5 para ficar com compartilhar. Aí, já está a minha tela. Então, deixa eu só colocar ela no modo cheio. Peraí. Bom, agora, vamos lá. Vou clicar aqui.
No caso, é o meu lado mesmo, né? Você não mexeu no seu, não, né? Nós compartilhamos juntos, foi por isso que eu desapareci da tela. Eu vou fechar o meu, então. Peraí. Não, se você... eu já abri aqui o celular. Tá ótimo, perfeito. Vamos aí, então. Só para minha... Você passa os slides para mim, então? Sim. Já apareceu aí, não já? Já, ótimo, perfeito. Então, pessoal, essa pesquisa, essa live, nós vamos realizar sob a coordenação da nossa Academia Brasileira de Estudos Exobiológicos e Yoga, que é a nossa escola de mistérios. E, no decorrer da live, vocês entenderão por que nós estamos usando exobiológicos e também exológicos, né, que é tudo que vem de fora. Nós vamos estudar geoantropologia, exoantropologia, aliás, exobiologia, exopolítica, e nós estamos entrando numa era em que muitas informações e conhecimentos de outros mundos estão vindo à tona. Então, esse é um termo cunhado exatamente de acordo com o momento atual, ok? Então, você pode passar para o próximo slide, por favor? Sim. Opa, peraí. Pode deixar um pouquinho aí, porque, na verdade, eu deixei essa imagem aí, foi uma imagem reconhecida pelo governo americano, também pela Força Aérea Americana, na verdade, como autêntica de um disco voador, né? Vamos usar o termo popular, né, de uma nave cósmica, porque pouca gente sabe, mas já em 1947 também, por coincidência, a época do caso Roosevelt, um escritor mexicano, um mestre, conhecido como Mestre Samael, lançou um livro chamado Naves Cósmicas. Então, numa época em que ninguém sabia exatamente o que eram, e todos chamavam de objetos voadores não identificados, né? Quando foi cunhado o termo disco voador, Kenneth Arnold, esse mestre já falava, são naves cósmicas. Então, fazer a afirmação, são naves cósmicas, pode parecer simplório para a maioria das pessoas, mas para um pesquisador é algo sério. Significa que a pessoa disse, são naves cósmicas, é uma afirmação de que ele está reconhecendo que é um objeto voador pilotado por uma inteligência, né? Não tem um ser lá dirigindo a nave, certo? E pela tecnologia, aparentemente não é da Terra. Mas conforme nós veremos na sequência, vamos inclusive falar da classificação dos extraterrestres, que o professor Jefferson Borba de Souza, eu diria que ele é o único até hoje que fez essa classificação, não sei de outra pessoa. Então, um trabalho que ele fez, baseado nas pesquisas que ele realizou ao longo da vida dele, nos trabalhos que ele desenvolveu dentro do Departamento de Defesa americano. Então, eu vou estar falando muito desse senhor, desse cientista e pesquisador Jefferson Borba de Souza, ao longo da nossa fala de hoje. Pode ir passando. Temos bastante assunto para uma hora. Então, o termo ufologia, na verdade, pessoal, eu vou fazer isso é só uma introdução para as pessoas que não conhecem o assunto, né? Logia significa estudo e UFO é uma abreviatura da sigla em inglês Unidentified Flying Object, que significa, traduzindo, objetos voadores não identificados. Se você fosse traduzir para o português, seria ovnilogia, ou seja, o estudo dos OVNIs, que em português são objetos voadores não identificados, ok? Até agora, quem é um ufólogo? O que é um ufólogo? O que faz um ufólogo? É aquele que estuda os objetos voadores não identificados, é o pesquisador que, então, ele vai investigar os vários casos de contatos, de possíveis contatos, o que é verdadeiro, o que é falso, acidentes de OVNIs ou possíveis acidentes de OVNIs. Então, eles fazem pesquisas nessa área para tentar identificar esses objetos. Então, esse pesquisador, muitas vezes, ele estuda, a maioria são autodidatas, porque não existe um curso regulamentar reconhecido pelo Ministério da Fazenda, digamos assim, ou pelo MEC, para falar, não, o cara é formado em ufologia. A maioria dos ufólogos são autodidatas. Mas acabam tendo que aprender a diferenciar entre uma estrela, um satélite, né, um avião, fenômenos da natureza. Então, o que a gente quer dizer é o seguinte, até agora, nós estamos pesquisando ufologia. Mas vamos fazer uma brincadeirinha, uma suposição. Imagine que a partir de agora, não é uma suposição fora da realidade, inclusive, o fator extraterrestre ou alienígenas fosse reconhecido oficialmente.
certo? Imagine o que seria da ufologia? A partir do momento que os OVNIs fizessem um contato oficial com a humanidade, acabaria a ufologia? É aí que nós queremos hoje lançar uma reflexão com os nossos ouvintes dessa live. Não. A ufologia, os ufólogos, os pesquisadores de visão mais ampla, já começam a utilizar o termo exologia e exobiologia. Que exologia é uma coisa, é o estudo de coisas fora da Terra. E exobiologia é a ciência que estuda como ambientes extraterrestres podem afetar organismos vivos e também as possibilidades da existência de vida extraterrestre, ou também conhecida como astrobiologia. Astrobiologia. Então fica a pergunta. Fica a pergunta no ar para a reflexão de todos aqueles que gostam do assunto. Qual seria o papel da ufologia ou dos ufólogos após o reconhecimento da existência da vida extraterrestre? Qual seria o procedimento? Pode passar para o próximo slide. Sim. Opa, peraí. É esse, né? Então tá. Eu quero abrir praticamente essa exposição com uma frase que o professor Jefferson costuma utilizar, que na verdade é um conceito a respeito da vida inteligente fora da Terra. Ele fala que todos os extraterrestres são alienígenas, mas nem todos os alienígenas são extraterrestres. É uma frase de efeito muito forte e exige muita reflexão, porque mesmo dentro da Terra nós podemos ter alienígenas, criaturas que não convivem com a nossa civilização, criaturas ou seres que são de outras civilizações, como intraterrestres ou intramarinhos, ou até seres de outras dimensões. Então, são alienígenas, embora estejam morando na Terra. Agora, os extraterrestres são outra classe de seres. Só que eu tomei o cuidado de colocar a classificação feita pelo professor Jefferson. Então, vamos citar a fonte, porque eu acho que o trabalho que ele faz de nível científico é maravilhoso, tem que ser valorizado e divulgado. O professor J. Allen Hynek, ficou famoso no mundo todo, porque foi contratado pelo governo americano para fazer uma pesquisa científica a respeito dos extraterrestres. E quem que gosta do assunto já não ouviu falar do famoso Blue Book, ou do livro azul. E o professor J. Allen Hynek acabou sendo responsável por fazer a classificação dos contatos imediatos, 0 grau, 1º grau, 2º grau, 3º grau, que depois outros pesquisadores acrescentaram 4º grau, 5º grau, 6º grau e 7º grau. Daqui a pouco nós vamos falar de maneira muito sucinta de cada um desses graus, porque para mim falar da meta-ufologia, da ufologia transcendental, que vai ser exologia, na verdade, eu tenho que explicar para as pessoas e falar um pouquinho da ufologia. Que é o salto quântico que a ufologia vai dar. Então, o que um ufólogo geralmente faz? Dá licença que eu vou tomar uma aguinha. Pode tomar. Manda o link para os colegas. Se inscreve em meu canal, gente. Então, é isso aí, pessoal. Inclusive, compartilhem, deem o like. Eu creio que por ser um domingo à noite, muita gente vai assistir essa live amanhã. Eu estou vendo. Tá o Daniel aqui, né? Pode ser que apareça mais. Eu mandei o meu colega lá um convite, vamos ver se ele... Tranquilo. Eu acho que essa é uma live... essa é uma live documento. Porque, em primeira mão, eu vou estar mostrando aqui, no seu canal, em primeira mão, foto de um objeto alienígena. Você vai ver que legal. Não, e outra coisa, eu vou estar trazendo informações em primeira mão aqui a respeito de toda a pesquisa extraterrestre. Então, vou falar um pouco da ufologia. O ufólogo normalmente faz levantamento de dados com critério científico, né? Porque às vezes a pessoa filma ou vê alguma coisa e é um satélite. Até umas 19 horas, os satélites se refletem à luz solar. Muitas vezes o cara vê uma luzinha lá no céu e pensa que é uma nave, e era um satélite. Só que tem um detalhe, como você diferenciar? Um satélite, ele tem uma órbita regular, ele não fica fazendo zigue-zague, ele não altera a sua rota, e nem na madrugada, no meio da noite, ele vai brilhar, porque o satélite não tem luz própria. O que ele pode fazer é refletir a luz do Sol, quando o Sol está se pondo até umas 19 horas, 20 horas aí. Bom, corpo celeste, muitas vezes está passando um cometa, é um meteorito, né?
a pessoa confunde também com OVNI. É um avião, fenômenos atmosféricos, enfim. O ufólogo ele acaba desenvolvendo um feeling para diferenciar tudo isso, um conhecimento científico também, né? Sim. O ufólogo também aprende a classificar os diferentes tipos de contato, aprende a colher o depoimento das testemunhas e analisar a seriedade dessas testemunhas, aprende a fazer análise de fotos e filmes, como documentar e extrair marcas do solo, resíduos e artefatos, como coletar o depoimento de contatados e abduzidos com metodologia científica. Alguns utilizam até hipnose regressiva. Até alguns ufólogos costumam utilizar o diagnóstico de médicos, especialistas como psicólogos e psiquiatras, porque algumas pessoas têm disfunção psicológica e começam a ver coisas, né? Utilizam, inclusive, do parecer de cientistas. Então, a ufologia realizou um trabalho, realiza um trabalho muito lindo, só que agora nós estamos, como eu disse no início da live, no início de uma nova era. Pode passar o slide. Nessa foto à direita, vocês estão vendo a figura do famoso Dr. Hynek. Essa terminologia de contatos imediatos foi cunhada por esse famoso ufólogo norte-americano que viveu de 1910 até 1986. E ficou muito conhecido na década de 70 por conta do livro Blue Book. Inclusive, saiu uma série no Netflix, não sei se você assistiu, Eduardo. Eu não assisti, contando a história dele, é muito legal. Então, o Dr. Hynek classificou os contatos em contato de 0 grau. É quando tem uma luz no céu, é uma luz misteriosa, você não tem certeza se é um avião ou não. Geralmente, objetos, até durante o dia, mas vistos a grandes distâncias, que são suspeitos. Às vezes fazendo algum movimento meio diferente, etc. E depois do 0 grau, quer dizer, é praticamente zero, né? Só uma luzinha que você viu lá, pode ser um avião, pode ser tanta coisa, né? Contatos imediatos de 1º grau. Aqui a coisa fica um pouco mais séria. É o avistamento de um ou mais objetos voadores não identificados. No formato de disco, ou charuto, né? Os discos voadores eu coloquei em vermelhinho aí, que são os mais famosos. Objetos voadores são identificáveis como feitos pelo homem, né? Porque tem um formato, uma geometria, né? Uma configuração diferente. É verdade. Isso seria o 1º grau. É quando você vê e você já percebe que não é uma coisa feita pelo homem, ou pelo menos não é algo conhecido. Pode até ser uma nave experimental secreta, mas não é conhecido. Então, também é classificado como um contato de 1º grau. Então, o que é um contato imediato de 2º grau? É quando a observação de um OVNI é associada a outras percepções, ou seja, além de ver o objeto, houve uma alteração no calor, ou marcas de radiação na vegetação, danos no terreno, no caso do pouso, né, da aterrissagem, ou quando eles fazem marcas na plantação, mas isso é uma questão questionável, até alguns pesquisadores têm praticamente certeza que os círculos das plantações são realmente contato de outras civilizações, mas não são dimensionais, né? Eles utilizam, mandam através de portais esses contatos. Quando a pessoa, casos para paralisia ou catalepsia, animais assustados, interferência no funcionamento de máquinas, perda de memória associada ao encontro OVNI, aquele famoso missing time, né? Quando a pessoa vê um OVNI, é 7 horas da noite. Quando ela acorda, 10 horas, ela não lembra o que ela fez das 8 às 10, das 7 às 8. Dá um branco. Então, o missing time. Então, mas a pessoa não lembra, mas não tem certeza do que aconteceu. Então, vimos aí contatos de 0, de 1º e de 2º grau. Esses 3 foram cunhados pelo Dr. Hynek. Pode passar para o próximo, por favor? Contato de 3º grau também, até aí foi feito por ele. Sim. O 3º grau é mais sério ainda. É a observação que Hynek classificou como a de seres animados em associação com OVNIs. Ou seja, aqui, além de você ver o objeto, você vê os seres também. Hynek deliberadamente escolheu o termo vago de seres animados. Ele não falou seres extraterrestres ou alienígenas. Ele, como cientista, eu acho que ele foi preciso no termo. Não dá para afirmar nada. Então, ele diz seres animados, de modo a descrever os supostos seres, sem fazer qualquer julgamento de valor de como eles seriam. Então, Hynek não necessariamente especificou esses seres como sendo extraterrestres ou alienígenas. Ele manifestou desconforto com os relatos existentes, mas sentiu-se obrigado a incluir essa categoria para representar essa minoria que afirma ter tido os encontros com esses seres, inclusive descrevem, né?
Então, a escala original feita pelo Dr. Heineck vai somente até aqui, o 3º grau. Agora, de uns 20, 30, 40, diria que década de 70 para cá, mais de 40 anos para cá, a coisa começou a ficar mais séria. Por quê? Porque surgiram os contatos imediatos de 4º grau, que nós vamos ver daqui a pouco. Mas, ainda dentro dessa escala de 3º grau, o pesquisador Ted Blocher, lembrei do Ted agora, aquele seu entrevistado. Isso. Lembra dele? Achei incrível a entrevista dele. Ele propôs uma escala de 6 subtipos de encontro de 3º grau dessa escala de Heineck. Ou seja, esse pesquisador chamado Ted Blocher, ele classificou os contatos imediatos de 3º grau em 6 subtipos. Quando uma entidade é observada dentro do OVNI, quando uma entidade é observada dentro e outras fora do OVNI. Tem até filmagens de seres rodeando a nave. Entidade é observada próxima ao OVNI, mas nem entrando e nem saindo dele. Uma entidade é observada e nenhum OVNI é avistado. Ou seja, tem casos até de filmagens de seres caminhando no meio da mata, sozinhos, e não conseguindo ver a nave, né? Então, uma entidade é observada e nenhum OVNI é avistado e nenhuma atividade OVNI é relatada naquela área, naquele momento. E F, nenhuma entidade OVNI é observada, mas o alvo experimenta alguma forma de comunicação inteligente. Ou seja, às vezes não vê nem o ser e nem o OVNI, mas a pessoa tem algum contato, seja telepático, seja alguma forma de comunicação com o contatado. Então, vimos aí 3º grau, a classificação do Heineck, as subdivisões criadas pelo Blocher, e vamos para o próximo slide. Peraí. Ai, meu Deus, peraí. Tá certo, então, né? Tá certo, é o 4º grau. Agora, aqui, o contato de 4º grau já foi feito pelo Jacques Vallée, famoso fólogo. Jacques Vallée dizia, um ser humano é abduzido por um OVNI ou seus ocupantes. Então, esse Jacques Vallée, que trabalhou com o Dr. Heineck, argumentou que o encontro do 4º grau deveria ser descrito como um caso onde o observador passa por uma experiência de transformação de seu senso de realidade, de modo a incluir casos de não abdução taxados de simples alucinação ou sonho. Ou seja, aqui já ocorre uma interação entre o contatado e os extraterrestres. Ele entra numa outra realidade, seja entrando a bordo da nave, ou seja, quando eles pegam ele e levam para uma outra dimensão. Outra dimensão. Agora, estamos indo para o 5º grau. Quem bolou essa classificação de 5º grau e documentou foi o famoso Dr. Stephen Greer, que engloba encontros onde há comunicação bilateral espontânea, voluntária. Porque, na verdade, a gente vai ver que existe uma diferença entre abdução e contato. Certo? Abdução é quando você é raptado. Você é levado praticamente inconsciente a bordo da nave. Certo? Contato não. Contato, você já está consciente e interage com os seres. Aqui entra já o 5º grau. Porque há uma comunicação bilateral, voluntária e proativa entre o observador e a inteligência extraterrestre. A definição é similar aos relatos da década de 50, onde muitas pessoas afirmaram manter comunicação regular com alienígenas benevolentes. A natureza dessa comunicação bilateral é deliberada. A natureza dessa comunicação bilateral e deliberada é geralmente tida como, mas não necessariamente deve ser telepática. Geralmente, quando os seres têm contato com os alienígenas ou com os extraterrestres a bordo da nave, eles não conversam com palavras. Geralmente é por telepatia. Mas colocamos entre parênteses aí, porque não necessariamente. Já houve casos de comunicação verbal, em que a pessoa entendia. O caso do Carran, por exemplo. Apesar que a Bianca usou um capacete. Famoso caso do Carran. O alvo geralmente diz não ter quaisquer superabilidades psíquicas prévias. Ao contrário da crença geral, nem todos os alvos ou contatados identificam a fonte como sendo de origem extraterrestre, mas simplesmente de um mundo diferente do nosso. Porque já houve contatos com seres intraterrestres também, civilizações que habitam no interior da Terra. Então, estamos indo agora para o 6º grau. E segundo as pesquisas do doutor, aqui eu já quero citar o nosso grande amigo, pesquisador, doutor, senhor Jefferson Borba de Souza. E o Jefferson Borba de Souza, que inclusive o parecer dele tem um peso danado, porque ele trabalhou de maneira não oficial para o Departamento de Defesa americano e participou de vários projetos secretos americanos. No final da live, eu vou contar um pouquinho da história dele de maneira resumida, para vocês terem uma ideia do
quem é esse homem que hoje está no Brasil, está nos ajudando a vários pesquisadores. Ele é fantástico, o Jefferson, hein? Ele é incrível. Então, ele tem muito conhecimento na ufologia, né? Tem muito conhecimento. É algo inusitado. Ele coloca o contato de sexto grau como abduções em massa. E ele escreveu um livro chamado Relatório Epsilon, onde ele relata casos de cidades inteiras que foram abduzidas, povoações inteiras, onde centenas e até milhares de pessoas foram abduzidas, e dos estudos feitos a respeito disso, que são muito secretos para não criar alarme na população. Sim. Mas existe também o ufólogo Michael Nisbet, que ele propõe que o cenário do encontro sexto grau existe quando um incidente com um OVNI provoca diretamente ferimentos ou morte em seres humanos ou animais. Essa categoria tem sido considerada redundante, uma vez que a escala original de Hynek descreve o segundo grau como um encontro que deixa evidências. Então, por isso, a colocação do Jefferson de Souza, que os contatos de sexto grau seriam as abduções em massa, se enquadram de maneira científica e perfeita nessa sequência. Vamos para sétimo grau agora, Eduardo, no próximo slide. Vamos. Sétimo grau. Sétimo grau. Também, segundo a classificação do professor Jefferson Borba de Souza, seriam casos onde ocorrem conflitos entre terrestres e alienígenas ou entre extraterrestres. Existem filmagens e documentações, inclusive o polêmico caso Magé. A nave que caiu em Magé foi derrubada. Então, seria um contato de sétimo grau. E, por incrível que pareça, o próprio caso Roosevelt também não foi um simples acidente. A nave foi derrubada. A queda, e na verdade não foi nenhuma, foram duas naves, né? Então, o Black Volt Encyclopedia Project propõe um encontro de sétimo grau como sendo um acasalamento entre um ser humano e um ser extraterrestre. Então, esse caso de sétimo grau, ele praticamente se enquadraria dos anteriores, naquele quando você está a bordo da nave. Mas, também, aceitamos essa classificação. Você já ouviu falar do caso Vilas Boas? Já, é um clássico, né? E o caso Juscelino de Matos? Juscelino de Matos, parece que Abdução já foi, Maringá. mas não estou lembrado. É um dos mais famosos da ufologia mundial. Porque também... do caso lá, Maringá, lá, né? É Maringá, o caso que ele também teve relação sexual com um extraterrestre. Foram feitas experiências de relacionamento entre seres humanos e extraterrestres. Então, geralmente, nesses casos, produz um ser híbrido, experimentos genéticos. O conceito é similar ao proposto pela teoria dos astronautas antigos, como Erich von Däniken, Zecharias Sitchin e Robert Temple, onde extraterrestres interagiram e possivelmente influenciaram os seres humanos no passado. Então, na teoria do Däniken e de Zecharias Sitchin, a nossa humanidade foi hibridizada e o nosso DNA foi manipulado por seres extraterrestres do passado. E, na verdade, esses contatos imediatos de sétimo grau não aconteceram apenas no passado, mas seguem acontecendo, como foi o caso do Vilas Boas e do Juscelino de Matos, e tantos outros que a gente poderia relatar aqui. Mas esses são os mais famosos e mais conhecidos do mundo. Exatamente. O conceito desse sétimo grau não combina com os conceitos originais de Hynek, que especificamente evitou descrever os ocupantes dos OVNIs como alienígenas ou extraterrestres, levando em consideração que não há evidências suficientes para determinar a natureza física dos seres ou mesmo seus motivos. Naquela época, apesar que o Hynek ele foi censurado, ele não pôde revelar tudo que ele sabia, certo? Então, até o documentário mostra isso, e o próprio professor Jefferson, que teve contato com ele, conheceu ele pessoalmente, nos relata esse fato. Pode passar. Bom, eu coloquei isso, mas é um lembretezinho, né? Casos famosos da ufologia brasileira, o caso Bianca e Carran. Inclusive, o Carran ensinou uma técnica de projeção extracorpórea para eles. O caso Vilas Boas, o caso do Celino de Matos, o caso do Edward Billy Meyer, que começou em 1942. Kenneth Arnold, que teve um avistamento e cunhou o termo discos voadores. São centenas de depoimentos, abduções, declarações de cientistas, como o Dr. Roger Lear, que era um cirurgião que fez extração de vários implantes ao longo de várias décadas. O Dr. Roger Lear participava do congresso e levava filmagens e fotografias da extração desses chips ou implantes alienígenas. O caso Bob Lazar, que trabalhou na área 51.
O próprio Jefferson de Souza, que também teve acesso a certas áreas restritas de pesquisa extraterrestre nos Estados Unidos e tem uma farta documentação. Paul Hellyer, o ministro de Defesa do Canadá, que veio recentemente, há poucos anos, fez uma declaração de que os governos da Terra, inclusive alguns países, já têm intercâmbio com eles. Filmagens liberadas pelo Pentágono, que eu coloquei até o relatório, citei o relatório deles, enfim, presidentes americanos e russos. Na verdade, daria uma live só para fazer uma lista e comentar um pouquinho de cada caso famoso extraterrestre. São centenas, milhares de casos. Então, chegou um ponto que existe uma farta documentação. É claro que oficialmente não existe nenhum reconhecimento, mas com tantos casos de relatos, depoimentos, filmagens, testemunhas, está se tornando quase que óbvio para as pessoas acreditarem na existência dos extraterrestres. Pode passar. Exatamente. Então, hoje, para nós, ufólogos, Eduardo, não nos interessa mais comprovar se eles existem ou não. É claro que o pesquisador vai identificar a fonte, se não é fraude, se não é nenhum equívoco. Mas, hoje, os pesquisadores estão preocupados em saber quem eles são, de onde eles vêm e quais são os seus objetivos aqui na Terra. Sim. Porque aí entra essa nova etapa da ufologia, que vai passar a ser exologia, estudo de assuntos de civilizações fora da Terra. Então, todos os extraterrestres são alienígenas, mas nem todos os alienígenas são extraterrestres. Na abertura da live, eu citei essa frase do Jefferson, e novamente, porque vai ser muito importante para as pessoas poderem entender a continuidade do que nós estaremos falando daqui para frente no próximo slide. Pode passar. O Dirceu Klemba está aqui agora. Ei, Dirceu. Uma alegria, professor Dirceu. Boa noite, grande companheiro da escola, da BEX, inclusive. O que eu fiz até agora, Eduardo, só para você ter uma ideia, foi uma atualização, foi um prefácio, uma introdução. Porque se nós estamos falando que a ufologia está passando por uma nova fase, a ufologia entra agora num novo estágio, então eu quis fazer, enaltecer o trabalho que foi feito pelos ufólogos até agora, documentando, pesquisando, mas agora é tão farta a documentação, é tão rico em depoimentos e documentos, que o próprio Pentágono já emitiu um relatório, que vários presidentes já emitiram depoimentos, que a própria Força Aérea Americana já divulgou vídeos, considerando como autenticando vídeos, que nós entramos nessa nova época. Por isso que nós abrimos a ABEX, que, na verdade, a ABEX, nós colocamos a Academia de Estudos Exobiológicos e Yoga, mas poderia ser também a Academia de Estudos Exológicos, porque exobiológicos é o ramo que estuda a vida extraterrestre. Mas também poderia ser exopolíticos. Vamos ver como é que funciona o sistema de política em outros mundos, ou civilizações, ou exoantropologia, como que eles se socializam, como que são essas culturas. Então, por isso a BEX já entra nessa onda da ufologia moderna. Nós já não estamos mais usando o termo ufologia, nós estamos estudando já os seres, quem eles são, de onde eles vêm e qual é a tecnologia deles. Por isso que nós utilizamos o nome de ufologia avançada, para as pessoas saberem que nós estamos entrando já, e o nome de ufologia, aos poucos, já vai ficando para trás, porque nós já não vamos mais estudar objetos voadores não identificados, porque os objetos já foram identificados. Já foram. Tem tudo a ver mesmo, pior que tem tudo a ver, viu, Paulo? Vamos para o próximo slide. Então, primeiro eu quero explicar o que é exologia. Exologia são todos os estudos a nível acadêmico relacionados com temas de fora do planeta Terra. Está dividida em uma variedade de categorias, como descrevemos abaixo, e eu acabei de comentar, né? Sim. Por exemplo, exoantropologia, onde nós vamos estudar civilizações diversas, de acordo com o seu avanço, as suas idiosincrasias, como se relacionam, os hábitos e know-how, qual a tecnologia que eles têm, que eles podem, inclusive, nos ensinar ou compartilhar. A exobiologia, daí já entra o estudo mais direto das diferentes espécies extraterrestres, em uma variedade de combinações e exclusividades da sua biologia. Existem seres que são metamamíferos, seres que são voltados mais para reptóides, por exemplo. Então, nós vamos ver
dentro da exobiologia, essa classificação, como ela acontece. Exopolítica. Os distintos modelos governamentais de várias civilizações alienígenas. Por exemplo, a Terra é um dos únicos planetas do universo que usa monetização ainda, o dinheiro. Civilizações avançadas utilizam outra forma de intercâmbio, e a principal moeda é o conhecimento, ou desenvolvimento. A gente, parece que a gente não tem muitas provas, mas tem uma teoria que parece que não tem nem desigualdade nesses mundos, né? Aqui na Exatamente. Terra, só uma civilização muito atrasada que vive em torno da plutocracia, né? Ricos e pobres, tecnologia para uns, idade da pedra para outros. Então, a maioria das civilizações adiantadas, elas têm uma espécie de coletivo. Eles são coletivos, eles pensam no próximo. Pensam no próximo, né? Inclusive a exopolítica. Como são esses modelos governamentais dessas várias civilizações? Exoteologia. Qual que é a visão pessoal, os princípios da fé dessas civilizações? Como eles encaram a criação? Como eles encaram o universo? Parece que e a exoengenharia, as diferentes tecnologias de diversas civilizações alienígenas. Por isso que a nossa academia se tornou a ABEX, Academia Brasileira de Estudos Exológicos e exobiológicos, quando nós estudamos os seres extraterrestres, metaterrestres e intraterrestres. Ok? Por isso o termo exo no nome da nossa academia. Porque nós estamos reunindo pesquisadores e profissionais nessas diversas áreas. E vamos ver de onde vem essas fontes no próximo slide. Pode passar. Por que criarmos a academia com o nome de ABEX? Justamente pela necessidade de romper com as ideias pré-estabelecidas e investigar mais além das limitações dos conhecimentos antiquados, que todavia são vigentes no momento. Porque nós sabemos, por exemplo, Eduardo e ouvintes, a nossa história está errada. A história do planeta Terra está incompleta. Totalmente incompleta. Só um exemplo. O Brasil não foi descoberto em 22 de abril de 1500, por Pedro Álvares Cabral. O Brasil já era rota de comércio dos fenícios. Os chineses vieram do Brasil, mas os fenícios, especialmente, deixaram suas inscrições em várias pedras e monumentos pelo Brasil inteiro, que já foram documentados por antropólogos, filólogos e pesquisadores. Isso não é uma coisa de achismo, é científico. Já foram feitos negativos dessas inscrições, já foram decifrados. Por exemplo, a famosa inscrição da Pedra da Gávea, está em fenício antigo, citando Badezir, primogênito de Jetbaal, Tiro Fenício, que é um rei que realmente reinou na Fenícia, que hoje é o Líbano. Então, o rei Salomão cita os fenícios. Então, só para falar de história e de ciência, então, a academia esconde vários inventos que poderiam hoje nos dar energia livre. A gente fala muito do Tesla quando citamos esse assunto, mas temos muitos outros pesquisadores, como Edward Linscalnen, que conhecia técnicas de antigravidade, que construiu o Coral Pesco nos Estados Unidos, na Flórida, e tantos outros pesquisadores, como Reich, William Reich, que construiu uma máquina de chuva, né? O estourador de nuvens, o Cloud Booster. Então, a nossa história está incompleta. E, se nós formos, sob o ponto de vista da ABEX, nós vamos estudar a história da civilização terrestre e a influência dos extraterrestres em nosso DNA. Aí nós vamos entrar em Zecharia Sitchin, estudar Nibiru, estudar a história do sistema solar e de guerras que já aconteceram no sistema solar, com a Batalha de Phaeton, em que Nibiru, em que teve, inclusive, a união de Marte com Nibiru contra Tiamat, que era um planeta reptoide, que explodiu e criou o cinturão de asteroides. Como foi que a atmosfera de Marte foi queimada e foi destruída? Tudo isso foi documentado nas tabuinhas de argila da antiga Suméria, através dos Anunnaki, que transmitiram isso e documentaram o livro de Enki, o famoso livro de Enki. Então, existem aqui na Terra livros antigos que documentam essa história da Terra, essa história oculta da Terra. Mas não fosse isso. O próprio pesquisador Erich von Däniken viajou o mundo e criou a Sociedade dos Astronautas do passado, os antigos astronautas, em que ele viajou o mundo inteiro documentando monumentos que seriam impossíveis de serem construídos com a tecnologia conhecida pela nossa civilização, inclusive atual, tecnologia atual. Então, a ABEX questiona positivamente antigos propósitos e conceitos usados por investigadores sem visão. Aquele pessoal que fica dentro da caixinha, preso
há certos conceitos estabelecidos. A BEPS quer utilizar e vai utilizar metodologia científica, mas fora da caixinha, com uma perspectiva muito maior, ouvindo os pesquisadores que, inclusive, estão fora da academia, os proscritos da ciência, mas que nem por isso deixam de praticar ciência. Queremos uma liberação dos conhecimentos acadêmicos que, portanto, tempo estiveram escondidos da população, porque tem muita coisa, Eduardo, que é tecnologia, que é de conhecimento acadêmico também, que a população não sabe. Por exemplo, a NASA tem tecnologia 50 anos na frente daquilo que a gente já conhece. A China tem tecnologia que não foi ainda mostrada para a humanidade, que é oficial, mas também é censurada. Então, é isso que nós queremos, romper com esse ciclo de inatividade, apresentando um programa cultural vigente que visa nos proporcionar o conhecimento válido para a nossa assimilação cultural. Agora, tá bom, Paulo, você, o professor Disseu, o professor Jefferson e outros pesquisadores do grupo estão falando, mas de onde vem esse conhecimento, esse material de vocês, então? Como que vocês podem falar, por exemplo, de exobiologia? Da onde que vem? Primeiro, nós temos nosso grande consultor, que é o professor Jefferson de Souza, que trabalhou no Defense Advanced Research Projects Agency, que é a agência de pesquisa avançada do Departamento de Defesa americano, trabalhou na NSA também, e de forma não oficial, mas teve acesso a vários relatórios e arquivos dele. E agora ele está compartilhando, porque ele já foi castigado, já foi retalhado por isso, já teve até preso e torturado. Sobreviveu por uma questão de proteção superior, senão ele não estaria mais entre nós para poder contar essa historinha. Então, amigo, nos arquivos pessoais do professor Jefferson, que ele conseguiu salvar muitos teras de informação dessas agências, e também dos arquivos pessoais meus, que há décadas, há mais de 30 anos que eu faço pesquisas na área, do próprio professor Dirceu Klemba, e contatos alienígenas que algumas pessoas tiveram e são nossos amigos, estão em contato permanente com os extraterrestres e têm nos passado informações. É claro que nós usamos um certo critério para selecionar e filtrar essas informações. Nós temos cadastrado na academia, na BETS, na Escola de Mistério, uma senhora, por exemplo, que ela tem contato telepático com os extraterrestres. E a gente cruza as informações dela. A gente não vai acreditando em tudo que dizem não, tá, pessoal? Antes de vocês já julgarem. Nós cruzamos informações, nós usamos metodologia. Pode passar, Eduardo, por favor. Eduardo, não, passou um. É esse? É esse. Eu quero fazer um parênteses aqui, porque eu creio... Pode ficar parado aí. Sim. Porque eu tenho certeza absoluta que essa live vai ser muito compartilhada. Se 10 pessoas assistirem essa live e compartilhar com mais 10, 100 pessoas compartilharem com mais 10, em pouco tempo nós temos 1000 visualizações. E por que eu estou fazendo isso? Uma campanha para viralizar essa live. É importante saber as partes fundamentais da ufologia, Paulo. Porque aqui nós estamos fazendo, por exemplo, muito fundamental, eu estou colocando aqui, nesses slides, lembra que eu falei que eu ia fazer umas revelações inéditas no seu programa hoje? Sim. Você não viu nada, daqui a pouco vai ter uma coisa bombástica. Mas aqui eu estou mostrando para vocês o livro que eu estou lançando em parceria com o professor Jefferson de Souza. Essa é a parte da pesquisa dele, essa é a parte dele, como autor do livro chamado Relatório Alfa, que em breve, em menos de um mês, vai estar já pronto para a gente divulgar. E eu peço aí o apoio de todos os youtubers, amigos e aficionados pela ufologia, porque esse livro vai trazer uma classificação inédita, nunca antes feita, com metodologia científica, diferenciando o que são alienígenas, o que são extraterrestres, e um relatório condensado dos seres conhecidos como Greys, cuja civilização é chamada Jagara. Inclusive, nessa obra, caro amigo Eduardo, professor Disseu, que deve estar nos assistindo, sim, nessa obra nós vamos contar a história básica, resumida, da civilização Jagara. A biologia... Sabia que o Jagara, inclusive o professor Jefferson teve acesso a laudos de autópsia deles até. Olha. O Jagara é o Grey, pessoal. É o Grey. Eles têm 2 corações, um primário e um secundário. E 4 pulmões. Eles não têm estômago, né? Não, o sistema digestivo deles é atrofiado. Isso. Tem uma série de informações que nós vamos estar revelando para o professor Jefferson
retirado dos arquivos secretos, ele vai estar revelando, mas basicamente vai falar da história deles, da biologia deles, a antropologia, porque o Jagara são várias civilizações, adiantadíssimas. Você tem dois grandes grupos, os rebeldes e os caóticos, sendo que os rebeldes têm parceria com a Grande Confederação Intergaláctica, fazem acordos, inclusive, comerciais, e os rebeldes são os que nos abduzem. Então, o que acontece? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu já até tive alguns debates acalorados com alguns amigos nessa questão. Os Greys são do mal, os Greys trabalham com os reptilianos, os Greys isso, os Greys aquilo. Não, nós não podemos generalizar. Calma. Os Jagara são uma civilização muito diversificada e se divide em dois grandes grupos. Um grupo, sim, tem uma agenda caótica, nefasta, e tem um grupo que tem uma agenda de ajuda, sim, inclusive para a Grande Confederação. É uma civilização adiantadíssima. E vamos citar alguns equipamentos da tecnologia básica do Jagara. Nessa obra, o professor Jefferson vai discorrer, e como foi, eu vou contar para vocês agora de maneira inédita. Poxa, Paulo, você acredita no professor Jefferson assim, cegamente? Não. Não, eu pesquisei, estou pesquisando, mas entre muitos fatos, inclusive documentos que ele mandou para mim, que eu tenho no meu celular, e eu mostro para as pessoas, comprovando a experiência que ele teve nos Estados Unidos, mas principalmente, quando eu vi o relatório Alpha, eu tive certeza que ele era um pesquisador sério. Por quê? Ele cita, entre várias tecnologias, inclusive, como que eles abrem portais, como que eles viajam, mas, principalmente, ele cita 2 artefatos extraterrestres do Jagara, e os quais eu tive a oportunidade de pessoalmente investigar. Sim. 2 contatados receberam objetos do Jagara. E eu estive com eles em minhas mãos. Então, daqui a pouco vocês vão ver fotos reais, não desenhos, que eu vou colocar aqui para vocês verem, de 2 objetos de tecnologia extraterrestre. Então, assim, dentro dessa classificação inédita, só por isso o professor Jefferson já mereceria um título, um prêmio na academia, ele classificou a tipologia alienígena da seguinte forma: os extraterrestres físicos, sim, os energéticos, que são os metaterrestres, os energéticos, os ultraterrestres, os intraterrestres, os neoterrestres tipo 1 e os neoterrestres tipo 2. Depois, ele vai pegar os extraterrestres e vai falar da tipologia dos extraterrestres. Então, que tem os físicos e os etéreos, ou seja, existem extraterrestres que eles são seres etéreos, são sutis, mas às vezes eles conseguem se materializar, entram na nossa dimensão, ok? E se materializam da mesma forma. Então, esse é o relatório Alpha. É claro que se eu fosse falar um pouquinho de cada tipologia dessas, íamos ficar 1 hora só para isso. Já estamos com 45 minutos. Então, quem sabe, numa próxima live, quando nós fizermos o lançamento do livro. Isso, eu vou aguardar, hein? Vou aguardar e cobrar, hein? Pode cobrar. É um livro fartamente ilustrado. As pessoas poderão fazer pedido pela internet. A gente manda, envia, né? Faz pelo nosso WhatsApp, pelo nosso canal. A gente manda, a pessoa manda o Pix, a gente já despacha, manda o comprovante de correio para a pessoa, ela manda o Pix para nós, enfim. Esse livro nós vamos difundir, porque ele vai ser a base para poder entender o que realmente aconteceu na história oculta da Terra. Por isso, o professor Jefferson chamou de relatório alfa, porque em breve vai vir o relatório beta. Pode passar. Sim. Aqui, essa classificação aparece, aqui é um resumão, tá? Mas essa classificação é para você entender os estudos alienígenas. Porque aquela frase de todos os extraterrestres são alienígenas, mas nem todos os alienígenas são extraterrestres, fez uma confusão. Eu já vi um ufólogo confundindo, por exemplo, que eles falam mãe do ouro com extraterrestre. Mãe do ouro existe. São seres dimensionais. Elementais da natureza com extraterrestre. Fantasmas com extraterrestre. Tudo para o cara é extraterrestre. Ele viu um ser que não se encaixa na classificação humana, ele já fala que é extraterrestre, quando existe a criptozoologia. Então, assim, por isso que eu falo que o professor Jefferson merece um prêmio, porque ele conseguiu fazer uma grande síntese. É uma classificação científica.
mostrando que os alienígenas podem ser extraterrestres e metaterrestres. Metaterrestres. Ou seja, extraterrestres são os extraterrestres fora da Terra. Metaterrestres são seres que estão aqui na Terra, mas em um estado mais sutil. Ultraterrestres, intraterrestres, exoterrestres e neoterrestres. Existem os transdimensionais, que também são alienígenas. Essa classificação é dissecada na obra Relatório Alfa. Vocês vão entender, inclusive, com ilustrações, cada um deles, como que essas civilizações são denominadas e como que elas coexistem conosco. Existe também, dentro da classificação dos extraterrestres, ela se subdivide, olha só, olha que lindo isso. E no Relatório Alfa, isso está muito bem explicado. Os extraterrestres se subdividem em humanoides. Nós somos humanoides. Nós somos humanoides, né? Nós somos não humanoides orgânicos. Existem humanoides não orgânicos. Existem inteligências digitais. Olha. Existem formas de vida inteligentes aquáticas, que são líquidas e microbiais. Então, dentro dos humanoides, nós vamos ver os aves, os felinos. Se eu fosse colocar essa classificação aqui, ela ia ficar enorme. Tá? Os répteis, os mamíferos, né? Então, assim, só para você ter uma noção, eu tenho um slide pronto dessa classificação, mas, numa próxima live, quando nós fizermos o lançamento do Relatório Alfa, nós vamos dar uma canja para vocês, terem o conteúdo dessa obra maravilhosa. Vou rezar para sair. Quem gosta de ufologia, não leu o Relatório Alfa, ouça o que eu vou te falar. Quem gosta de ufologia e não ler o Relatório Alfa, ficará para trás. Porque eu já vi um ufólogo famoso confundindo, sabe? Elementais, como eu acabei de dizer, com extraterrestres. Mas ele nem sabe que existem seres dimensionais. Então, como que ele vai? Era extraterrestre, mas era um intraterrestre. E como decodificar? Como conhecer uma nave extraterrestre e uma nave intraterrestre? Porque também existem extraterrestres que têm bases dentro da Terra. Tudo isso é explicado na obra Relatório Alfa. É o básico para poder se entender esses estudos alienígenas. Vamos para o próximo slide. Vamos. Aí, eu fiz questão de documentar. Esse é o manuscrito feito pelo professor Jefferson Borba de Souza para o livro Relatório Alfa, onde ele coloca duas tecnologias básicas do Jagara, mas são mais que duas, ele tem várias tecnologias, eu estou mostrando duas para vocês, porque essas duas eu conheço, eu já tive a oportunidade de pesquisar pessoalmente, como dizia um grande professor amigo meu, em carne, osso e pescoço. Não é só o magnetismo, né? Tem outras, tem uns aí que, né? Muita coisa. Muita coisa, né? Do lado esquerdo, você vai ver um serzinho extraterrestre, desenhado a lápis ali. Sim. É uma estatueta. Então, eles têm uma tecnologia para fazer certas estatuetas, e é uma espécie de conduítes bioenergéticos que são dados para algumas pessoas que têm alguns trabalhos especiais. Por exemplo, o Coronel Fawcett tinha uma estatueta de basalto negro. Era a chave para ele abrir o portal da cidade secreta de Ibis. Olha! Os egípcios dominavam esse segredo das estatuetas, como programá-las como se fossem pequenos robôs. Então, elas têm nanotecnologia dentro delas. E do lado direito, uma varinha. Está desenhada a lápis, quase não dá para ver. É uma tecnologia também que eles chamam de bastão. Essa varinha, eu tive a oportunidade de pesquisar com uma dessas. E vou mostrar para vocês. Eu tenho filmagens e fotos do que eu estou falando. Pode passar. Pode passar. Aí, uma foto do bastão de cristal extraterrestre. Um bastão. Esse é o bastão. Quando colocado em cima de um chakra, um centro de energia do corpo, ele acelera o padrão vibratório da pessoa. Ele é um acelerador de ondas cerebrais. Jura? Nossa! E coloca a pessoa quase que instantaneamente na quarta dimensão. Ela pode, inclusive, viajar pelo espaço fora do corpo. O corpo fica aqui, o corpo sutil dela é envolto por uma energia de luz. Essa varinha é como se fosse uma nave espacial. Só que você viaja
com o seu corpo de energia. É aquilo que o pessoal, quando toma ayahuasca, toma vegetal, usa certas substâncias psicodélicas, só que eles perdem a consciência e ficam dependentes daquela substância. Com o bastão de cristal, você fica lúcido e você dirige, você pilota a nave, você vai para onde você quer. Eu tenho documentado horas e horas de pessoas viajando com o cristal, onde eu pude coletar informações dos índios terrestres e de várias civilizações. Então, também a ABEX vai estar disponibilizando esse catatal de informações que nós coletamos com o bastão de cristal alienígena. Pode passar. Outra tecnologia extraterrestre. É estátua, né? Ao vivo e a cores. Uma estatueta alienígena. Estatueta, é. Sim. Pode passar. Bom, outra grande classificação feita pelo professor Jefferson está em uma live que vocês podem assistir na Escola de Mistérios. A live chama O Universo, O Multiverso e as Entidades Transuniversais. Uhum. Se você assistir essa live, o seu queixo cai. Se você prestar atenção no que ele fala. Porque o professor Jefferson não é que nem eu. Eu falo alto, gritado, rápido, acelera, diminui. Ele fala com uma voz modulada e tranquila. Chega a dar sono. Mas mostra um equilíbrio e uma profundidade de caráter, de inteligência da parte dele. E nessa live, ele explica que os universos não são paralelos. Tem um termo que a gente muito utiliza, os universos paralelos. Ele fala, não. Eles são interconectados. Se eles fossem paralelos, eles estariam afastados um do outro. Mas os universos são interconectados. O universo está simultaneamente. Ele explica que eles são... A única diferença são as frequências diferentes, distintas de cada universo. Essa tem a ver com essa intensidade também, né? Marte é menos tenso que a Terra. Né? Como? A densidade dos planetas vai ser diferente, né? Uhum. Então, assim, veja bem. Veja bem, amigo. Esse é um assunto muito delicado, que o professor Jefferson tem uma live no canal da Escola de Mistérios de 1 hora. Sim. De 1 hora e 44 minutos. Essa live, ele explica a classificação dos universos, das dimensões, Eduardo. É a coisa mais linda do mundo. Eu recomendo, quem está assistindo aqui, depois entra na Escola de Mistérios e assiste essa live. E ele vai explicar cientificamente as 6 dimensões básicas, que normalmente a ciência fala de entre 9 e 12 dimensões. Mas aqui ele explica como que essas dimensões coexistem. A primeira dimensão, que é o ponto, é o fractal, a menor partícula que pode existir, é um ponto. A segunda, que é a conexão de 2 pontos fractais, formando uma figura plana. A terceira dimensão, que é a altura, densidade e profundidade. A quarta dimensão está conectada com a primeira, é chamado cronoverso. É a dimensão do tempo, que é o universo envolto em tudo que existe. O multiverso é parte do cronoverso e até mesmo do universo, é formado pelo cronoverso, porque existem diferentes pontos. Pontos que são muito complexos e muito poderosos do que o próprio tempo, que é a quinta dimensão, está conectada com o multiverso. Então, quer dizer, muito mais poderosos do que o próprio tempo, ponto. E aí vem a quinta dimensão. E a quinta dimensão está conectada com o multiverso. E o que é a quinta dimensão? São realidades alternativas. Um monte de universos que não tem fim, que estão em expansão. Fora da expansão do universo, só existe o nada. E a sexta dimensão, que é o omniverso, que é o conjunto de todas as outras realidades que existem, que engloba o multiverso dentro dele. Enfim, assistam a live, tá? Isso aqui é só para vocês poderem ter uma noção da profundidade e do método científico que está sendo utilizado pela Academia de Estudos Exológicos ou Exobiológicos, a ABEX, ok? Sim. Então, só que lá o professor Jefferson vai dissecar cada uma dessas dimensões, ele vai explicar para você poder entender. Eu fiz aqui tópicos para mostrar, ele fez uma classificação, porque é o seguinte, Eduardo, para você entender os diferentes seres que existem no universo, os diferentes alienígenas, você tem que entender
o universo. O universo é multidimensional. O universo, na verdade, é um multiverso, não é um universo. Então, existem seres que se locomovem de um universo para outro. Ok? Sim. E o professor Jefferson vai explicar o que é o cronotron, que é a menor partícula de tempo, que permite que existam crononautas, que são viajantes do tempo. Só que eles não podem viajar dentro da mesma linha de tempo deles. Eles voltam para o passado, mas através de uma outra dimensão. Pode passar. Ah, através de outra dimensão. Opa, peraí. A sexta dimensão, que é o omniverso. Pronto, agora deu certo. É o conjunto, não é ele mesmo, que é o conjunto de todas as outras dimensões, que engloba o multiverso dentro dele, e dentro do multiverso encontra todos os universos, inclusive o nosso, da primeira até a terceira dimensão. Porque a quarta, que é o cronoverso, está junto com o universo, eles se compactam. Ou seja... Então, essa visão que vai até a 11ª dimensão não existe, né? Ou existe, Paulo? Na verdade existe, mas é que existem universos que se subdividem. Então são 6 básicos, porque você tem o necroverso, que é para onde vão as almas quando desencarnam, digamos assim, ou seres quando desencarnam. Eu até não sabia que alguém poderia perguntar, até coloquei uma colinha aqui, ó, em negrito. Ah, isso tem a ver até com a desencarnação também. Do multiverso, mas também cercado por zonas atemporais e adimensionais, ou limbo, como alguns conhecem, que junto a outras tantas meta-realidades diversas, como o necroverso, o vitaverso e as zonas divinas diversas, por exemplo, incluindo os famosos arquivos acásicos, porque tudo fica registrado nos registros acásicos. E existem tecnologias que nos permitem acessar esses registros, onde está gravada toda a história dos universos. Pode passar. Pode passar também. Já falei disso. Pode passar. Bom, para finalizar nossa live, nós temos só mais 3 slides. Eu vou falar de maneira rápida. Por que eu considero o professor Jefferson uma autoridade e eu faço citações dele? E para mim não me esquecer, eu fiz até uma listinha. Pesquisadores e ufólogos com os quais ele já trabalhou, e ele tem documento disso. A professora Neide Rodrigues de Abreu, que era uma fazendeira, investigadora, editora da revista Disco Voador, que foi uma das primeiras revistas especializadas no tema alienígena no Brasil. Sim. Então, com menos de 18 anos, o professor Jefferson já foi redator dessa revista chamada Disco Voador. E também investigador de campo de um grupo chamado SOMA, que era a Sociedade Metafísica Aquários de Porto Alegre. Ele também conheceu e trabalhou junto com o professor José Vitor Soares, que era um açoriano, célebre, que vivia em Porto Alegre, e era autor e investigador do tema. Ele trabalhou e conheceu a famosa Irene Grank, que, como a professora Neide, também, essa Irene Grank era uma britânica que faleceu, vivia no Rio de Janeiro, uma grande pesquisadora, uma lenda dentro dos anais ufológicos. Ele também conheceu e trabalhou junto com o famoso Alfredo Moacir de Mendonça. Quem fala muito da Irene, quem fala muito é o Petit e também o Marcos Cabral também. Qualquer pesquisador ufológico que tem um pouco de arcabouço, de pesquisa, vai citar essas pessoas que eu estou citando aqui agora. São pioneiros da ufologia no mundo, no Brasil e no mundo. Com todo o respeito das antigas, né? Das antigas. Mas que fizeram a base para o que está acontecendo agora. Então, o professor Fábio Zerpa, de Buenos Aires, Argentina, o professor Antônio Ribeira, de Catalunha, na Espanha, com o qual o professor Jefferson interagiu, divulgador e pesquisador do famoso caso Humo. Jacques Vallée, da França, que também dispensa comentários. O próprio Dr. Heineck, que ele conheceu no Congresso, nos Estados Unidos. E o próprio Jefferson trabalhou como secretário do coronel Wendell Stevens, que editou vários livros famosos de ufologia. Fantástico, hein? Era amigo pessoal, frequentava o apartamento dele em Nova York, o Zecaria Sitchin. Então, o Zecaria Sitchin contou para o professor Jefferson muitas coisas que ele não pôde sequer colocar nos livros dele. Contou? Vai ter que falar no meu canal? Como? Não, mas se puder um dia falar, né? Contou que não podia colocar no livro. Então, não, o Zecaria Sitchin confidenciou algumas coisas da história da Terra, porque ele conseguiu traduzir as escritas sumerianas
e confidenciou muita coisa para o professor Jefferson que sequer ele chegou a colocar nas obras. Ele escreveu A Escada para o Céu, O 12º Planeta, o livro de Enki, né? Então, só que tem muita coisa ali que ele não podia falar. Não podia. Mas o professor Jefferson, por isso que eu falei, ele é um arquivo vivo. Conheceu, inclusive, o doutor Andrés Pucharik, uma lenda viva, um cientista que investigou o caso Uri Geller. Inclusive, ele conversou com o Uri Geller através do doutor Andrés Pucharik, na Inglaterra. Então, imagine a quantidade de informações que esse cientista brasileiro, chamado Jefferson Borba de Souza, reuniu. Nós temos a grata satisfação de tê-lo conosco na Academia de Mistérios. Sim. Pode passar. Tem mais. Passa aí que tem mais. Próximo slide. Ele também conheceu e trabalhou com Bud Hopkins durante uma investigação de uma abdução que foi presenciada pelo secretário-geral da ONU, onde ele e seu motorista viram uma mulher ser levada por desagar desde a janela do apartamento. Então, o secretário-geral da ONU testemunhou uma nave flutuando num prédio e uma mulher saindo pela janela. E o Bud Hopkins escreveu um livro sobre isso, investigou. Agora, o legal de tudo, inclusive eu estou fazendo um livro em parceria com o professor Jefferson, contando a história do projeto Rainbow, projeto Arco-Íris. Porque eu tenho uma parte da pesquisa e o professor Jefferson tem outra. Ele conheceu Albilic. Sabe quem foi Albilic? Albilic foi um físico, cientista sobrevivente do experimento da Filadélfia. Já ouviu falar do experimento de Filadélfia? Já. Essa história, sim. O SS Eldridge. Sim. Então, o Jefferson já conversou direto com ele e com o irmão dele. Falou por horas com o irmão dele, Cameron, do projeto Rainbow, né? Que era o verdadeiro nome do experimento de Filadélfia. Conheceu também o Dr. Valery Varov, que era um ex-agente da KGB, que revelou vários segredos ufológicos da Rússia. E foi recrutado não oficialmente pelo US Department of Defense, através do agente da DARPA, Defense Advanced Research Force Agency em Arlington, Virginia, a NSA, National Security Agency de Maryland. Então, ele trabalhou em 3 projetos de orçamento negro, chamado The Blue Planet Project. O The Blue Planet, o professor Jefferson escreveu um livro contando a história desse projeto, Planeta Azul, que ficou best-seller nos Estados Unidos. E o editor, ele não repassou os direitos autorais para o professor Jefferson, ele não recebeu 1 centavo disso. Que é um livro que conta sobre contatados, abduzidos e híbridos, e de uma ótica também com classificação e tudo. Olha, o projeto Pulsar, interessante, hein? O Pulsar Project, sobre tecnologia alienígena, e o projeto Nemesis, sobre militarização da tecnologia alienígena. Então, pode passar para o próximo. E ele foi castigado porque ele denunciou que eles estavam fazendo experiência com imigrantes em um laboratório nos Estados Unidos. Quando ele descobriu isso e ele tentou sair, ele foi castigado e preso e torturado. Então, agora, estamos organizando todas essas informações e transmitindo para vocês. Então, pessoal, The End, eu quero convidar vocês para conhecer o nosso canal da Escola de Mistérios. Recomendei 2 lives, porque tem uma live lá que fala da classificação também dos extraterrestres, e tem uma live que fala sobre que nem todos os extraterrestres são alienígenas, né? Então, assim, agora é o seguinte, o que eu quero dizer para vocês. Eu quero convidar o pessoal para também conhecer o meu canal Agnes Yoga, que eu me coloco à disposição lá. Por que yoga? Por que a Beth trabalha também com yoga? Porque existe uma metodologia, através de autoconhecimento e meditação, que permite ao ser humano ampliar seus horizontes, que permite ao ser humano compreender de uma maneira mais abrangente os mistérios do universo. É justamente por isso. Sim. E eu quero agradecer você, Eduardo, e abrir aí, assim, digamos assim, uns 15 minutos para perguntas e respostas. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma observação a fazer, senão nós encerramos a live. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem 12 pessoas aqui. Alguém quer, gente? Cláudio Andrade entrou. O Wellington. O Coriolano. Alguém quer fazer pergunta? Ai, meu Deus. Vamos ver se o pessoal quer, né? Então, como não temos perguntas, vamos encerrar a live. Quero agradecer a todos nesse momento. Sim. A nossa audiência.
Pessoal, não se esqueçam de compartilhar e dar o link, tá? São 12 pessoas nessa noite de domingo, heróis, né? Porque domingo à noite o pessoal quer estar descansando, se divertindo. Mas eu agradeço ao vídeo de vocês e peço que compartilhem. Eu tenho certeza que essa live vai ser muito visualizada a partir de amanhã. Muita gente vai estar assistindo hoje, mais tarde ou amanhã. Daí vocês podem entrar em contato conosco através da nossa academia, da BEX, ou comigo através do meu WhatsApp. E com o maior prazer estarei respondendo as perguntas e dúvidas de vocês. Ok? Pode fazer suas considerações finais, amigo, depois eu faço as minhas e encerramos. Minhas considerações finais, eu quero agradecer a presença do Paulo César aqui, sempre contando com a ufologia. Se você quiser falar alguma coisa sobre as escolas de mistério, rápido, né? Também você pode falar as partes finais do assunto. Tá bom, obrigado. Então, eu já falei sobre a BEX, os objetivos da BEX, né? Durante a boa parte da live. Quem estiver pegando a live agora no final, volta, rebobina a fita aí um pouquinho, né? E você vai saber de onde são nossas fontes e como nós estamos nos organizando para trazer essa inclusive tecnologia para a humanidade. Sim. Tecnologia de autoconhecimento, tecnologia de superação e, principalmente, a verdadeira história da Terra, que tem sido ocultada de nós mesmos. Obrigado a todos e saúdo vocês com a minha saudação yogi. Namastê. Obrigado. Namastê. Obrigado. Tchau a todos aí. Tchau, tchau, hein?